Amém, a paz do Senhor, irmãos. Como eu sempre tenho dito, nós estamos aqui diante dos irmãos para estar trazendo a palavra. Para nós que não temos assim o costume de sempre estar aqui, é muito, como que se diz, é muito temeroso, porque a gente pensa, e se não dá certo, e se a gente não falar algo errado, né? E eu creio que durante toda a semana em que nós estamos nos preparando, eu creio que a gente fica num estresse, fica num momento assim bem difícil. Mas eu creio que para o pastor é pior ainda, porque ele tem que preparar uma palavra, caso alguém chegue e fale assim, que não vai pregar hoje, né? Então, vamos estar colocando agora, diante do Senhor, né, essa palavra. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Abacuque, 3, 17 e 19. Amém? Eu quero começar, antes de ler a palavra, eu quero começar perguntando para vocês, fazendo uma pergunta. Vocês têm tido lutas? Vocês têm tido alguma luta? E no meio dessas lutas, tens feito de Deus o alvo da sua confiança? Então, vamos pensar um pouco mais sobre isso, olhando para que Deus disse, que Deus disse através de Abacuque sobre isso. Amém? A palavra de Deus diz assim, Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os das corças, e me faz andar altaneiramente. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos agora, Senhor, esse momento diante do Senhor, ó Pai. Agradecendo, Senhor, pela sua palavra, agradecendo, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está aqui conosco, Pai. Senhor, nós pedimos no nome de Jesus Cristo que agora, no momento que nós estamos iniciando essa palavra, que o Senhor esteja no controle de tudo e de todas as coisas, ó Pai. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos dê entendimento da sua palavra, Pai. Que o Senhor possa tocar em cada coração, para que a sua palavra, Senhor, venha a tocar em cada pessoa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que tudo aquilo que o Senhor tem disposto no meu coração para estar falando agora, Pai, eu possa estar falando, Senhor, e possa estar, Pai, sendo fiel àquilo que o Senhor colocou para falar para a sua congregação, Pai. Obrigado, meu Deus, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado a Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor, Pai, capacita, Senhor, as pessoas que não têm capacidade, Pai. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor e te pedimos, Pai, fala, Pai. Fala através da minha vida, Senhor, fala através da sua palavra, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Nessa passagem, o profeta Abacuque, ele escreve palavras, né, inspiradoras que nos levam a refletir na seguinte pergunta: o quanto que nós temos confiado em Deus na nossa vida? Quanto que nós temos confiado em Deus? Se é que nós temos confiado em Deus. Certo? Se é que nós temos confiado verdadeiramente em Deus. Em tempos em que Abacuque escreveu essa palavra, era tempo que o povo estava prestes a ser levado como escravo pelos babilônios. E ele dizia que, ainda que todas as circunstâncias estivessem acontecendo, porque Deus já tinha avisado ele que iria acontecer. Tudo isso, que Deus tinha avisado que ele iria levar o povo como escravo. E o que ele fez? Né? Ele fez, a ideia do profeta nessa hora foi citar as coisas para refletir a confiança que nós devemos ter em Deus. Né?
Deus deve ser como uma âncora nossa, fincada ali, ó, dentro da rocha da nossa salvação, que é Jesus Cristo. Amém? Ainda que nada saia como nós planejamos. Eu creio que na época que eles estavam sendo levados, ele perguntou para Deus se Deus ia permitir que isso acontecesse. E Deus disse que sim. Deus disse que ia permitir que isso acontecesse. Às vezes nós não sabemos, às vezes nós não entendemos as circunstâncias em que nós estamos passando. O porquê que nós estamos passando por determinada situação. Abacuque, ele tem a pretensão de exaltar a soberania de Deus em cumprir os seus planos, mesmo que isso significa que os nossos planos sejam frustrados. As dificuldades são reais e inevitáveis. Se há uma certeza de que precisamos ter, no que se diz respeito à vida cristã, é que as dificuldades virão. E nós, quando nós estivermos com Deus, nós vamos enxergar com mais clareza. Na sexta-feira que teve a reunião de vigília, cada um de nós fomos incumbidos a ter um tempo de oração. Mas o que mais me chamou a atenção do tempo de oração foi um testemunho que nós ouvimos aqui. Foi o testemunho da irmã, da Líber. Ela estava falando sobre tudo que ela passou durante todos esses tempos. Todas as situações que ela passou, que eu creio que a maioria dos irmãos aqui conhece o que ela passa, o que ela passou. E mesmo assim ela disse que ela se alegrou no Senhor, e ela teve fé no Senhor, e o Senhor coloca ela em pé. Ela está em pé, né? Apesar de todas as circunstâncias, ela está em pé. Por quê? Porque ela colocou a fé dela no Senhor, ela colocou a confiança dela no Senhor. E hoje, ela pode estar aqui testemunhando diante de todos o que Deus fez na vida dela. Apesar de que, como que a gente poderia dizer, apesar de que tivesse acontecendo milhares de coisas que seriam contrárias àquilo que ela orava, ou aquilo que ela pedia para Deus, apesar de que a doença veio sobre a casa dela, apesar de que circunstâncias que ela não gostaria que estivesse passando, estivesse vindo sobre a casa dela, ela nunca deixou de confiar no Senhor. Esse foi o testemunho que ela deu, e aquilo ali me tocou muito. Eu falei assim, meu Deus, eu quero ter essa fé que ela tem também. Né? Então, como nós dissemos aqui que as dificuldades são reais e inevitáveis. No versículo 17 e 18 de Abacuque, ele fala sobre isso, né? Que fala que todavia eu me alegrarei porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e os currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Então, em Efésios 2:1 também diz que, diz que ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nesse versículo diz assim que o Senhor, Ele está sempre conosco. Mesmo que a gente esteja pecando, mesmo que a gente esteja fazendo aquilo que não é direito diante do Senhor, né? Ele nos vivifica, Ele nos dá força, Ele nos dá vida, né? Imagine você. Você planeja a vida inteira comprar uma casa. Daí você junta dinheiro, você vai trabalhar, faz bastante zangueô. Muitas das vezes você deixa até os seus filhos aos cuidados de outras pessoas, filhos pequenos. Nós sofremos e as crianças também sofrem. E você consegue. De repente, você consegue juntar todo aquele dinheiro necessário que você precisaria para comprar a sua casa. Mas, de repente, algo inesperado bate na sua porta. Ou seja, uma doença, ou seja, algo que você tenha necessidade de pegar esse dinheiro e aplicar em outra situação. A gente acaba ficando frustrado,
Por quê? Porque o sonho da nossa casa própria, ele vai ficando cada vez mais distante e secundário, porque nós temos agora uma nova prioridade. E diante disso, qual seria a sua reação? Como um crente fiel, é certo que você faria exatamente como o profeta disse no versículo 18, Abacuque 18, que diria, será que nós faríamos isso? Todavia eu me alegraria no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Quando as coisas estão contrárias àquilo que você planeja? Será? Provavelmente que não. Quando os planos de Deus contrariam nossos planos, a tendência sempre é reclamar. Reclamar. Abacuque confiava, mesmo que ele estivesse vendo nas circunstâncias que nada estivesse dando certo, né, diante dos seus olhos, né, ele permanecia confiando e exaltando o Deus que o salvou. Então, é necessário que nós sejamos semelhantes a Ele, ainda que as adversidades da vida surjam sem avisar, como na maioria das vezes, né? A gente nunca espera as adversidades, elas vêm de uma forma inesperada. E ainda que a gente não consiga aquele apartamento, aquela casa, ou aquele carro que nós queríamos, e ainda que um ente querido nosso venha a óbito, ou seja, nossos pais, nossos irmãos, familiares, pessoas que a gente ama, venha a óbito, nós precisamos sempre declarar, eu exultarei no Deus da minha salvação. As circunstâncias, ela não vai alterar nada na beleza e na santidade de Deus. Aquelas coisas ruins que estão acontecendo, das circunstâncias, não vai alterar nada na beleza e na santidade de Deus. As tragédias e as catástrofes não fazem de Deus um ser mau. Não vai fazer aquilo que está acontecendo, um terremoto que venha matar trocentas pessoas, que seja algo como que fala, um acidente natural, ele não vai mudar a santidade de Deus. Sempre a gente ouve falar muito isso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele responder as nossas orações, Ele é Deus. Se Ele não responder, Ele continua sendo Deus. Porque pode ser que no momento em que aquilo que nós estamos pedindo, não seja aquilo que está no plano de Deus para a nossa vida. E Deus, no tempo certo, se for da vontade de Deus, e se for também para algo que seja bom para nós, Ele vai nos conceder. Se não for, Ele não vai conceder. Amém? Em todas as situações, Deus, Ele é bom. Ele é bom para nós. Deus é bom para nós. Nós é que precisamos aprender, tá? E enxergar o propósito em tudo que aconteça. Ainda que isso não esteja assim no nosso alcance de compreender, nós precisamos pedir para Deus, Senhor, me faz entender o porquê que está acontecendo isso na minha família. Senhor, eu ensino os meus filhos no caminho do Senhor, mas eles não querem vir à igreja. Senhor, meu marido não quer vir à igreja. Ele sai de casa, vai beber, vai fazer alguma coisa que não está certa. A gente não entende. E eu oro, eu peço ao Senhor, eu clamo ao Senhor de dia e de noite, eu peço oração para as pessoas, peço oração para os amigos, e nada. Em Romanos 8:28, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo aquilo que acontece na nossa vida tem um propósito. E é para o bem nosso. Às vezes, aquilo que nós pedimos a Deus não é aquilo que Deus tem planejado para nós. Amém? Deus, Ele nos capacitará em todas as situações em que enfrentamos. Por isso, confiemos cegamente nele. Cegamente, sem pestanejar. Declarar da boca para fora, o Senhor é minha fortaleza, é fácil. Declarar
da boca para fora, falar assim, tudo posso naquele que me fortalece, é fácil. Mas na hora do pega para ver, é que nós vamos ver quem realmente confia em Deus. Por essa razão, aquilo que falamos, que sai dos nossos lábios, ele tem que estar em perfeita conformidade com a palavra de Deus. Abacuque, ao declarar que Deus era a sua fortaleza, ele deu-nos um exemplo de como Deus funcionava na vida diária dele. Ele deu esse exemplo para nós. O profeta diz em Abacuque, versículo 19, que o Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os das corças e me faz andar alternadamente. Na altura, né? O que significa isso? Bom, eu vou ler o que significa isso. A corça era um animal típico da região naquele tempo. Ela tinha um faro muito apurado mesmo. Ela sentia cheiro de grama e sentia cheiro de água à distância. Ela podia sentir onde que tinha alimento para ela. Quando tudo estava seco, sem grama e sem água, ela captava a sua existência. Geralmente, nos lugares mais altos, nos topos dos montes, onde ela ia encontrar. Onde o orvalho era sempre mais forte. E com suas patas fortes e ágeis, ela escalava a montanha e encontrava alimento. O profeta não diz em momento algum que Deus vai nos livrar de todas as nossas adversidades. Ele não diz isso. Mas ele afirma com grande convicção que daria a ele o necessário para passar essas dificuldades. Deus, ele não falou para Abacuque que ele iria tirar eles da dificuldade ou da prisão que eles estavam sendo levados como cativos, mas sim que ele iria dar forças para ele. E ele tinha convicção de que Deus era com ele, que Deus está sempre no mesmo lugar, que Deus está sentado no trono, reinando soberanamente. E quando as adversidades surgem como uma grande onda para cima de nós, o que nós temos que fazer? Quando algo inesperado, uma adversidade, algo que... Vocês entendem o que é adversidade? Quando essa adversidade, ela vem sobre nós, é algo que nós não desejamos. Ela vem sobre nós de uma forma tremenda, de uma forma que a gente não pode resolver. Nós temos que saber que Deus é conosco. Apesar dele às vezes não livrar a gente da adversidade, ele vai prover para nós forças para que a gente possa estar passando por elas. Porque muitas vezes as adversidades são por conta de consequências daquilo que nós fizemos de mal. Às vezes, as adversidades vêm porque nós não sabemos administrar bem as nossas finanças. Às vezes, a adversidade vem porque nós buscamos o nosso próprio bem, somente o nosso próprio bem. E quando as adversidades surgem, nós temos que correr para o grande braço do nosso Pai. Alguns anos atrás, quando acho que foi 2008, que teve uma grande crise, né? Foi 2008. Eu lembro que nós fazíamos a reunião de oração lá em cima. Tinha mais de 40, 50 pessoas, né, pastor? Tinha muitas pessoas desempregadas nesse tempo. Muitas pessoas desempregadas nesse tempo. E eu lembro que a igreja estava cheia, né? Estava cheia de gente. É um tempo de adversidade pela qual nós passamos. Como eu disse anteriormente, a gente tem que trabalhar e ser prudente, para que no tempo da adversidade a gente não venha passar necessidades. Mas também pode ser que pegue a gente de uma forma de surpresa. E o que aconteceu naquela época, eu lembro, tinha uma pessoa
porque ela estava desempregada. Fazia tempo já, acho que um mês. Estava no seguro-desemprego, se não for meu engano. E essa pessoa veio na oração. Eu lembro que essa pessoa chorou, essa pessoa se derramou diante do Senhor. E eu lembro até hoje que eu falei assim para essa pessoa: vamos orar no local onde que você quer trabalhar? E nós fomos. Nós fomos por fé orar naquele lugar. Eu lembro que nós demos algumas voltas orando durante aquele lugar. Em todos os lugares, eu trabalho numa empreiteira e eu via que muitas pessoas, milhares de pessoas, elas estavam ligando todo dia, era o dia inteiro, ligava pedindo emprego. E muitas pessoas estavam morando até dentro de carros naquela época, né? E eu lembro que essa pessoa, foi aberta uma porta para ela. Foi aberta uma porta para essa pessoa. Graças a Deus, essa pessoa está firme até hoje, tá? Não vou falar que essa pessoa se desviou, não, que ela está firme até hoje. Mas, uma coisa que eu posso garantir, que no tempo da adversidade, a única pessoa que nós devemos recorrer é a Deus. Porque só Ele pode nos ajudar, só Ele pode fazer algo por nós. Portanto, aqui o profeta também, né, nesse versículo, ele nos ensina que, quando os problemas nos cercam, Deus não vai simplesmente tirar, como eu disse anteriormente. Ele não vai nos fazer que nós tenhamos uma vida que seja ausente dos problemas. Porque os problemas, né, muitas vezes são consequências vividas e por não sabermos administrar bem as nossas vidas. Em 2 Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura divinamente inspirada, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, serve para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para instruir em justiça. Antes, ele nos dá força e nos capacita para enfrentarmos qualquer situação. Deus, ele nos capacita para enfrentar qualquer situação. Alguém de vocês aqui, durante aquela época, ficou desempregado? Não, né? Mas nós conhecemos alguém que ficou dentro da nossa igreja. Mas, graças a Deus, nunca faltou um pão, nunca faltou nada na mesa dessa pessoa. Deus proveu para cada um. Não é porque nós somos crentes, tá? Salvos por Jesus Cristo, que Deus nos livrará da seca que está lá fora. Não está mais, né? Ela vem tanto para nós, como ela vem para os ímpios também. As adversidades também vêm para nós. Não é porque nós estamos dentro da igreja que nós não vamos sofrer adversidades. Nós vamos sim, da mesma forma que os ímpios sofrem. Só que com uma grande diferença, que nós vamos ter a força de Deus para que a gente possa passar por elas. O ponto-chave, né, está em aproveitar essas oportunidades para nos despirmos cada vez mais de nós mesmos. E buscarmos uma vida semelhante a Jesus Cristo. E afirmar, né, como está escrito em Mateus 26, 39, que diz assim que, adiantando um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto. E orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas assim como tu queres. Vocês conhecem quem falou essa palavra. Vocês conhecem quem disse isso. Foi o próprio Jesus, enquanto ele estava ali na cruz, que ele estava sofrendo, porque ele tinha as mesmas dores, ele tinha os mesmos sentimentos assim que a gente tinha. E ele pediu para que Deus afastasse dele, se fosse possível. Mas se não fosse, que o Senhor fortalecesse ele. Que fosse conforme a vontade do Senhor. Imagina hoje, se Jesus não tivesse concluído aquilo que ele começou ali na cruz. Hoje nós não teríamos a oportunidade de estar aqui.
na igreja. Hoje nós não teríamos oportunidade de ter salvação. Nós estaríamos perdidos. Durante as dificuldades, né, só nos mantemos em pé no Senhor Jesus porque nós sabemos que Ele nos ama. Hoje, quando começou a reunião, quando começou o louvor, o pastor disse uma palavra que me tocou. Tocou na Ricardo Santos também, mas me tocou. Porque quando a Thalita estava cantando ali, eu estava orando e falando, Senhor, eu não vou conseguir. Senhor, eu não vou conseguir falar aquilo. Eu não consigo. Eu estava falando dessa forma. E nessa hora, quando o pastor veio aqui na frente e falou aquela palavra que está em Isaías, que Deus, eu peguei para mim. Assim como a Ricardo Santos pegou para ela, assim como cada irmão pegou para si. Que o Senhor era conosco e que Ele iria nos ajudar. Então, o Senhor, Ele vai nos ajudar a encontrar a paz, a encontrar o alimento para a nossa alma, quando nós buscarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Muitas vezes nós colocamos a nossa fé nas pessoas. Eu coloco a minha fé sobre o pastor, e é muito mais fácil eu falar assim para o pastor, pastor, por favor, ore para mim por determinado problema, que está acontecendo isso, isso, aquilo. E eu transferi o meu, como que fala, aquilo que eu estou passando para ele. Então, e eu achar que ele tem a responsabilidade de estar orando por mim. E se ele não orar direito, e não acontecer aquilo que eu quero, a oração dele não valeu. Ele é fraco em oração. É o que a maioria das pessoas pensa, infelizmente. Né? Eu chegar e falar assim, Carmen, ora para mim, para que possa acontecer isso, isso, aquilo. Depois não acontece, fala assim, a Carmen não sabe orar. Né? Tadeu que não sabe orar. Seria o mesmo, mas eu estou transferindo a minha responsabilidade para outras pessoas. É algo que Deus quer de nós, que cada um possa buscar o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma. Eu não posso colocar diante do Senhor, diante do meu pastor, como a Adriana falou, aqui na reunião de oração. Eu não posso colocar diante em cima da costa do pastor, em cima das pessoas da escola dominical, acima dos professores da escola, eu não posso colocar a educação do meu filho. Eu não posso colocar. A educação do nosso filho começa em casa. E, infelizmente, eu vou falar uma coisa para vocês. Infelizmente, o filho é reflexo dos pais. Isso é claro. O filho é reflexo do pai. E o filho reflete aquilo que ele vê dentro da sua casa. Se você está orando, se você tem uma vida com Deus, se você está fazendo as coisas certo, como ele diz, se meu pai não faz, eu não preciso fazer também. Não é verdade? Quando a Chiori era pequenininha, ela me falou uma coisa que me fez refletir. Porque eu tenho 2 filhos, eu tenho a Jéssica e tenho o Tiago, acho que todos conhecem ele. Eles são bem calmos, eles são bem assim, bonzinhos. E eu tenho a minha nora também, que ela é bem calma, bem boazinha, né? E a Chiori, ela é estabanada. E eu falei assim para ela, Chiori, por que você é brava assim? Por que você não é boazinha igual o seu pai, igual a sua mãe? Sabe o que ela me respondeu? Eu faço igualzinho você faz. Eu quero ser igualzinho você. Ela falou com essas palavras para mim. Eu já falei isso para muitas pessoas, sabem que ela me disse isso. Foi exatamente isso que ela falou. Infelizmente, gente, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Nós somos responsáveis pela vida espiritual dos nossos filhos, assim como nós somos responsáveis pela vida espiritual nossa própria. Se nós viemos aqui na igreja esperando... Só virmos aqui para a igreja, esperando um resultado para as nossas orações, esperando que Deus esteja fazendo aquilo que nós queremos, pode tirar o cavalinho da chuva. Você vai se decepcionar. E daí o que você vai fazer?
não vou mais ficar aqui, porque essa igreja não faz as coisas certas, porque o pastor não ora direito, porque a irmã Adriana, a oração dela não presta, porque é isso, aquilo que vai acontecer. Mas, o erro está onde? O erro está aqui dentro de nós, porque aonde quer que nós formos, infelizmente, se eu sair daqui e eu vou para outra igreja, e se eu não colocar, não resolver a minha fé, se eu não resolver os meus problemas entre eu e Deus, infelizmente, gente, você pode ir. Mas o problema está atrás de você, e ele vai voltar a falar mais alto um dia. Então, por isso que nós temos responsabilidade, sim, sobre aquilo que nós fazemos. E sobre os nossos filhos. Sobre os nossos filhos. Deus, ele não vai diminuir as montanhas. Ele não vai diminuir os problemas. Mas ele vai nos capacitar a subir a ela. Amém? Nós não devemos pensar que Deus simplesmente vai eliminar os nossos problemas. A nossa confiança deve estar concentrada em Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer para nós. Nós devemos confiar cegamente em Deus. Não querendo o nosso próprio bem, mas confiar porque aquilo que Deus está fazendo é o melhor para nós. Hoje a gente pode não estar vendo nada. Hoje a gente pode estar pensando assim, mas como? Por quê? Mas mais para frente nós vamos saber a resposta do porquê está acontecendo determinadas coisas na nossa vida. Às vezes, gente, é pela nossa própria culpa. E Deus, ele nos dá a oportunidade de reverter isso, mudando a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar. Amém? O que seria confiar cegamente em Deus? O que seria confiar cegamente em Deus? Bom, para confiarmos em alguém, a primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer muito bem, né? Eu não vou confiar meus problemas para a Adriana se eu não conhecesse ela bem, porque senão ela ia sair contando para todo mundo. Não é verdade? Eu não ia confiar os meus problemas para uma pessoa que eu sei que só vai me levar para baixo, porque vai piorar a situação. Ontem eu estava lendo um devocional que me chamou a atenção. Na verdade, eu estava lendo porque a Jéssica me mostrou esse devocional e aquilo, eu falei, nossa, é legal. Estava escrito assim, você conhece um canguru? Sim? O canguru mesmo, aquele que fica pulando assim, esse mesmo que eu estou perguntando. A maioria das pessoas vai dizer que sim, certo? Mas você sabe quantos dentes ele tem? Sabe? Você sabe quantos anos ele vive? Você sabe qual que é a doença que mais mata eles? E quanto tempo que dura a vida de um canguru? Vamos ser sinceros, né, gente? A gente pode até ter visto um canguru pessoalmente. A gente pode ter assistido na TV algum programa sobre a vida do canguru, mas, na verdade, a gente não sabe nada sobre ele. E, mesmo assim, a gente fala que conhece canguru. Eu só conheço canguru que ele dá soco, que ele pula e que ele tem uma bolsa que carrega o filhote. Isso aí, eu sei que é porque eu vi, mas também que eu falar que eu conheço, eu não conheço, não. E Deus? Você conhece Deus? Você conhece Deus de ouvir falar? Ou de lembrar meia dúzia de versículos que você decorou? Ou de vir à igreja todos os domingos? Ou você realmente é capaz de reconhecer a voz de Deus? Você é capaz de reconhecer a voz de Deus? Eu creio que essa pergunta merece uma pausa para reflexão em nossos corações. Se realmente nós conhecemos verdadeiramente a Deus. Há 20 e poucos anos atrás, quanto tempo faz que a gente se batizou, pastor? A gente fez o curso de obreiros. Quantos anos, Adriana? Uns 20 anos atrás? Eu aprendi uma coisa com o pastor, que eu nunca esqueci. O pastor deve estar esquecido. O pastor estava dando aula de evangelismo para nós. Lembra? E o pastor falou, deu uma figuração para nós, sobre a criança
que ouve e reconhece a voz do seu filho, do seu pai. Lembra? Ele citou até, naquela época, ele citou como exemplo o Carlos e o Toshio, se não for meu engano, que ele falou assim que, de repente, se apagasse a luz e colocasse... O Toshio era pequenininho naquela época, né? Era bem pequenininho. E colocasse o Toshio numa ponta da mesa e o Carlos estivesse ali na frente, no escuro, chamando, falando para ele, vem, vem, pula que eu te pego. Com certeza, ele vai vir, ele vai pular. Porque ele sabe que o pai dele está ali, esperando ele, e vai pegar ele. Não é verdade? Lembra disso? Gente, eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem que não conseguem ouvir ou sentir a presença de Deus. Você sabe por quê? Em Jeremias 29, 13 e 14, ele nos dá uma resposta. Jeremias 13 diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. 14 diz assim, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde eu vos mandei para o exílio. Né? Então, nós só vamos sentir a presença de Deus, gente, quando nós buscarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Você entende o que é buscar de todo o coração? É quando você se derrama diante de Deus. É quando você fala assim, Senhor, eu não posso mais, eu não consigo. Toma controle aqui da direção, porque eu não consigo mais. Eu não consigo mais. E nessa hora, a palavra de Deus diz que, quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, o Senhor vai nós vamos achar o Senhor. Nós vamos achar o Senhor. Deus, Ele nos deu a sua palavra. Deus, Ele deu a palavra de Deus, a Bíblia. E a oração como meio de comunicação com Ele. A gente não consegue comunicar se não for com Deus, se não for através da oração e da palavra de Deus. Certo? E nós estamos lendo a palavra, ou nós estamos orando como nós devíamos? Sim ou não? Fica para você. Quando nós oramos e lemos a palavra de Deus, nós percebemos claramente que durante a luta, as nossas lutas, Ele mesmo nos dará força para prosseguir. Nós temos que fugir da idolatria. Como eu disse anteriormente, sim, às vezes nós idolatramos pastores, idolatramos pessoas. Não podemos confiar a nossa força nas pessoas. Nós devemos confiar a nossa força em Deus. Que pela sua graça, pela graça de Deus, não é porque nós merecemos, não. É pela graça de Deus, Ele ouve as nossas orações. Porque o poder de Deus, o poder, ele está em Deus e não nas coisas. Né? Deus, Ele ouve as nossas orações e Ele não nos deixa de responder. Às vezes com um sim e às vezes com um não. E nós temos que saber receber um sim e nós temos que saber receber um não. Em Jeremias 17:5, ainda falando sobre confiar somente em Deus, diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne mortal e o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quando eu começo a confiar que o pastor vai fazer para mim algo que eu quero, que eu desejo, ou seja, quando eu coloco nas mãos dele o meu problema para que ele ore por mim, eu estou transferindo a minha fé em Deus nele. E eu só vou cair do cavalo. Porque ele é uma pessoa, sim, ele é uma pessoa que busca Deus, ele é uma pessoa que procura Deus.
Mas nós temos, através de Jesus, nós temos o contato direto com Deus. Nós temos como que fala, a gente pode falar com Deus, assim como eu falo com qualquer pessoa, assim como você fala, Valéria fala com o Tadayuki, assim como a Carmen fala com o Isaíl, assim como o seu Hélio fala com a Joana. A gente pode falar assim com Deus, da mesma forma que a gente fala com o nosso cônjuge. Sem vergonha. Porque o Senhor, Ele já conhece tudo aquilo que está no nosso coração, tá? Ele só quer que a gente fale, mas Ele sabe. E não adianta você mentir para o Senhor, não. Não adianta, porque Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar, todos os dias. Então, que tal nós pararmos de reclamar e começarmos imediatamente a confiar no soberano e todo-poderoso Deus? O que vocês acham? E que Ele nos ajude e nos ensine a confiar nele. Porque só Ele pode conceder para nós a paz que excede todo entendimento. Esse é um versículo muito, muito comum, que Deus te dê a paz que excede todo o entendimento. É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem, principalmente quando morre uma pessoa, principalmente quando uma pessoa está passando por adversidade. Mas se a gente puder ver, na hora da dificuldade, assim como eu estava falando sobre o testemunho que a Liber falou, a primeira coisa que me veio na minha cabeça foi esse versículo. Ela estava aqui, ela estava orando, ela estava rindo com a gente, ela estava bem, mas Deus dá a paz para ela que excede todo entendimento. Pode ser que ela, ela esteja passando, pode ser não, ela está passando por medos, ela está passando por dificuldades, ela está passando por coisas que ela não queria passar, mas Deus pôs paz no coração dela, porque no tempo dele tudo vai se resolver. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. É isso que a gente tem que pôr na nossa cabeça. Então, tudo que nós falarmos, gente, tudo que nós pensarmos, tudo que nós fizermos, seja pensando no privilégio que nós temos, adquirido por Jesus Cristo, que Ele morreu pelos nossos pecados e nos deu livre acesso ao nosso Pai. Através desse livre acesso, hoje nós podemos entrar em nossos quartos, no nosso secreto, como diz a palavra de Deus, e orar a Deus. Nós não precisamos esconder nada de Deus, como eu disse anteriormente, Deus conhece todas as coisas. E tudo que nós fizermos também, gente, que seja baseado em Deus, que seja baseado na palavra de Deus, e tudo que nós fizermos seja para a honra e para a glória do Senhor. Às vezes nós fazemos coisas, nós falamos coisas que não glorificam o nome de Deus. É normal, porque nós somos pecadores, nós pecamos milhares e milhares de vezes por dia. Nós pecamos por palavras, nós pecamos por pensamentos, nós pecamos por atos. Mas graças a Deus, que Jesus morreu na cruz, em nosso lugar. E que se a gente se arrepender, dos nossos pecados, Deus é justo para perdoar e nos tornar limpos novamente. Por isso é necessário que cada um venha buscar a Deus. E tudo aquilo que nós fizermos, gente, seja para a honra e para a glória do Senhor. Tudo que nós fizermos, principalmente nós aqui que somos cristãos. Quantas pessoas deixaram de vir à igreja por causa de um problema que teve com um ou com outro aqui? Ou até comigo mesmo. Não estou me excluindo disso. Que a gente possa rever os nossos conceitos. Que a gente possa rever também os nossos pensamentos, a nossa situação, e colocar diante do Senhor. Que a gente seja verdadeiramente o espelho, ou seja, o reflexo de Deus. Aonde quer que a gente vá, que a pessoa possa falar assim, nossa, tem algo em você que eu quero. Ou nós ainda continuamos naquele mesmo, ouvindo aquelas mesmas palavras. Se for para ser crente igual você, eu não vou na igreja.
vamos rever os nossos conceitos. Tudo que a gente fizer, que seja para Deus, que seja para Ele. Porque Deus merece toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos orar. Vamos estar agradecendo a Deus. Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, ó Pai. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, porque nós podemos refletir, Senhor, sobre a sua palavra e refletir sobre tudo aquilo que o Senhor é em nossa vida, Senhor. Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, de às vezes, Senhor, fazermos coisas, pensarmos coisas, ó Pai, que não provém de Ti, Senhor. Pai, obrigada, Senhor, por colocar em nosso coração, Senhor, arrependimento e convicção de pecado, Senhor, para que nós possamos nos ajustar diante de Ti, ó Pai. Senhor, eu agradeço por cada vida que está aqui, Senhor. Agradeço, Pai, porque a sua palavra é viva e eficaz, Senhor. E eu creio, Senhor, que todos os que estão aqui ouvindo a sua palavra, todas as pessoas que também estão ouvindo a sua palavra, Senhor, pela internet, que o Senhor possa estar derramando da tua unção e do teu Espírito Santo sobre cada uma das pessoas, ó Pai. Que nós venhamos a aprender, Senhor, que toda a honra e toda a glória é para o Senhor, ó Pai. E que o Senhor, ó Pai, merece, Senhor, ser louvado, merece ser exaltado, Senhor. Que tudo que nós fizermos, ó Pai, seja para a honra e glória do Senhor, ó Pai. Porque tudo é para o Senhor, Pai. Tudo é para o Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, ó Pai. E que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir para o time do louvor estar cantando uma música. É uma música que eu gosto muito, mas que tem tudo a ver com tudo aquilo que nós vivemos e tudo aquilo que nós falamos hoje. Amém? Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que eu posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim.
revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com Ele sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.